O começo do divórcio. Bom, o divórcio começa quando você, na época do namoro, ignora os sinais que aquele cara te dava, mas que você não prestou atenção. Será? Será que é só isso? Será que é só prestar atenção nele e que nas atitudes que ele toma e que aí você vai ter certeza se é o cara da sua vida ou se não é o cara da sua vida, se não é um parceiro ideal para você? Bom, antes de começar o nosso assunto, deixa eu me apresentar, né? Vai que você caiu aqui de paraquedas. Eu sou Ana Flávia, terapeuta de mulheres, e depois não, um pouquinho antes, de atravessar um divórcio, isso faz quase 2 anos, eu me peguei nessa situação de querer os porquês, né? Querer saber o que foi que aconteceu. Será que eu fiz algo de errado? Bom, enfim, para resumir a história, me tornei terapeuta de mulheres, principalmente essas que atravessam essas dores, né? Do divórcio, da separação, de um término. E eu sei porque eu vivenciei na pele todas essas etapas, né? De transformação que a mulher passa, se ela quiser, né? Que leva ela para um estado mais evoluído, para um estado mais, como se diz, para ela se transforma, né? Como se naquele relacionamento ela tivesse num casulo e aí daí então ela parte para ser uma borboleta. Bom, mas vindo ao tema aqui agora, né? O divórcio começa quando você ignora os sinais? Bom, primeiro, nós somos feitos assim de totalidade. Só que nós temos consciência de apenas 5% de quem nós realmente somos. Isso é o que? É autoconhecimento. É saber quem você realmente é. É sentar e pensar, por que eu tive tal atitude? Será que tem alguma coisa escondida por trás dessa atitude, dessa reação? Por trás dessa minha raiva, talvez? Será que tem alguma coisa escondida? E poucas pessoas, né? Hoje em dia tá aí tendo um despertar aí, a galera tá começando a entender que a vida não é só pagar boletos, né? E ter carros caros e tudo mais, enfim. Assunto para outro vídeo. Mas nós temos consciência de apenas 5% de quem nós realmente somos. E os outros 95%? Tudo tá no inconsciente. Eu falo bastante sobre o exemplo de Freud, né? Que é um iceberg, que aquela pontinha lá de cima é apenas 5%, que é o nosso consciente. Ele fez essa comparação. E aqueles 95% é o que está embaixo, é o que está oculto. E é o que nós não conhecemos sobre quem nós realmente somos, sobre os nossos traumas, sobre as nossas dores, sobre a nossa família também, né? Coisas que aconteceram com nossos avós, bisavós. E isso é até genético, porque vem sendo transmitido, né? Existem inúmeros estudos, a neurociência explica, enfim, tudo se conecta, tá? E aí, o que acontece, né? Você começa a namorar cedo, né? Você é bem jovem, né? Porque hoje em dia, né, existem muitas... tá cada vez mais cedo, né? Tudo tá acontecendo de uma maneira cada vez mais rápida. E a gente começa a namorar jovem, né? Muito jovem. E aí, o que acontece? Você começa a namorar com determinada idade, né? E aí aquilo já começa a ter um certo peso, né? As pessoas, a sociedade já começa, e aí, quando vai casar? Né? Quando que vai... Quando, né? E aí o próximo passo? Sempre, né? A sociedade, a família, enfim, os amigos querem saber quando vai ser dado o próximo passo, né? E aí, com esse de que quando você vai casar, né? As mulheres, elas têm uma educação, né? No sentido de que esse cara tá me enrolando. Sabe, quando começa a passar muito tempo ali que você tá com a pessoa, você mesma já começa com aquelas vozinhas, né, na sua cabeça. Acho que esse cara tá me enrolando. Esse cara não... Ó, vou dar uma intimada nessa pessoa. Porque entendeu? Tipo, não, comigo vai ser diferente. Se ele enrolou outra, não, comigo vai ser diferente. Ele não vai me enrolar, né? Ele não vai fazer, né, o que ele fez com a outra, comigo não. Eu vou, né? Eu vou pôr ordem nisso aqui.
E aí, a gente acaba, às vezes, pressionando, né, esse casamento, né, dando aquela intimada na pessoa, e a pessoa não vai por vontade própria, vai meio que empurrado, sabe? Vai meio que no embalo, já que eu tô aqui, porque afinal, o namoro, ele foi feito para ter uma data de término, né? Ou ele termina e cada um segue a sua vida, ou ele se transforma em casamento. Só que o a principal escolha de uma pessoa é quem vai ser o parceiro de vida dela. Só que lembre-se que 95% do que nós somos, né, numa idade, principalmente ali por 17, 18, 20, tem gente que tem 60 e não se conhece. Bom, mas, né, voltando aqui, você se junta com alguém, você se conecta com essa pessoa e você tá ali rumo ao altar, rumo ao casamento, rumo a criar uma família, a construir uma família com aquela pessoa, né? E aí você vai. Você vai, né? Porque, hoje em dia, né, se não dá certo, a gente larga. Bom, né, tipo, tá, já que eu tô, como é que é? Já que não tem tu, né, vai tu mesmo, uma coisa meio assim. E aí, depois de anos de relacionamento e tudo mais, você vai conhecendo a pessoa, ou pensando que você conhece, porque na verdade a gente não conhece nem aqueles 95% que estão embaixo, né, no nosso inconsciente, que dirá conhecer o outro, não é mesmo? Mas aí, você vai, se casou, né, beleza. E aí, existe uma questão que é muito, muito, muito importante aqui, assim, ó, eu acredito que talvez seja um dos principais, né, motivos de rompimento, talvez, bom, não sei, mas é um fator muito, muito, muito importante, que é o quê? Romper laços psicológicos, laços emocionais de poder com a família de origem. Mas o que significa isso? Por exemplo, se você, quem aqui nunca, né? Porque isso daqui não é fácil, não é simples, não é num estalar de dedos, não é em uma sessão de terapia, sabe? É um processo, é aos poucos. Você precisa ter força interior, força psíquica, força ali espiritual, emocional para fazer esse rompimento. Ai, Ana, mas aí eu nunca mais vou conversar com a minha mãe, eu nunca mais vou conversar com meu pai? Não, não é isso. Isso, o que acontece? Esse movimento que a gente faz interno é para tirar o poder deles sobre nós. Ah, mas a minha mãe não manda em mim? Não é isso, tá? Assim, é bem abstrato o assunto, mas é o seguinte, por exemplo, que mulher aqui nunca pensou o seguinte, né? O marido tá lá, aí, por exemplo, quebra alguma coisa em casa. Ai, mas se fosse o meu pai, ele já tinha consertado aquilo. Ah, mas o meu pai dirige de uma maneira muito melhor do que o meu marido. Sabe, esses pequenos, assim, pensamentos que a gente tem de comparação de pessoas, ou até o cara, né, comida. Ai, a minha mãe faz uma comida melhor que essa. Às vezes ele não verbaliza, mas ele pensa, ele sente. E isso é o que prende ele àquela família de origem. Isso tem um poder e uma força que vocês não fazem ideia. Tá lá naqueles 95%, tá? Sabe aquela mãe, a sogra, que liga e o cara tá correndo lá na casa dela? Né? Principalmente de fala que tá doente, alguma coisa assim, e o cara, né, larga tudo pra ir atrás da mamãe. É isso, entende? E a mulher fica lá, a esposa fica lá morrendo de raiva. Ai, é de chorar, né? É de chorar tenso. Mas, enfim, é esse. E Freud dizia, né? Tem um termo freudiano da psicanálise que diz o seguinte: que a gente precisa matar os pais dentro de nós. Que é essa, eu respeito, eu amo, eu admiro, mas eles não têm poder sobre mim, tá? Eu consigo falar não para eles.
Peguei, né? Isso é desafiador. Por quê? Porque a gente foi criado e a gente tem uma sociedade, a gente tem um senso de querer retornar para os nossos pais aquilo que eles nos deram, que foi a vida. Só que ninguém consegue pagar a vida, sabe? E a vida anda para frente, não para trás. Não é que você vai largar os seus pais, a Deus dará, né? Enfim, mas a vida anda para frente. E se você constrói a sua família, é para sua família que você tem que dar atenção, sabe? Aquela mulher e aquele homem é o seu núcleo. Então, você precisa ter raízes ali, você precisa estar ali de verdade, você precisa estar ali inteira para aquela estrutura, para que aquela estrutura possa fluir, para que aquela estrutura possa ser aquela família, sabe? Então, Jung também, na psicologia analítica, né, que foi aí um psiquiatra suíço que fala sobre os arquétipos e tudo mais, que eu estudo bastante, ele fala sobre o complexo paterno e o complexo materno, que é a mesma coisa, sabe? Com linguagens diferentes. E aí, ou seja, você, eu, todos nós precisamos crescer emocionalmente, crescer psiquicamente, separar o que é dos pais, separar o que é da família do que é realmente nosso, tá? E isso não significa que você não ama eles mais, pelo contrário, quando o poder deles é tirado de você, né? Você consegue pegar esse poder de volta, porque são figuras internas nossas, assunto para outro vídeo, mas para resumir assim, para que você entenda, quando você tira o poder dos pais, né? Quando esse homem, por exemplo, que a mãe liga e ele sai correndo lá, né, atrás da mãe, quando ele tira o poder dela sobre ele, ele tem a possibilidade de amar ela de uma maneira onde não tem poder. Porque Jung já dizia que onde há poder, não há espaço para o amor genuíno, o amor verdadeiro. E isso também faz sentido com relação ao parceiro, tá? Ao parceiro do relacionamento conjugal, do namoro, casamento, enfim. E aí, né, como eu já falei aqui, né, se casam, né, vamos voltar um pouquinho, o casal se casa, só que em geral eles se conectam por esses 95% que está. Temos duas pessoas, né, por exemplo, temos aqui, com essas canetinhas aqui, a mulher e o homem, tá? Vou até pegar outra rosa aqui. A mulher, a rosa, e o homem, essa roxinha. A tampinha da caneta é os 5% que eles sabem sobre eles mesmos. Essa parte aqui de baixo é os 95, são, né, os 95 que eles não conhecem. E aí, vocês acham que eles se atraem só por essa pontinha? Não, eles se atraem por tudo o que tá aqui. Eles se atraem pelas suas crenças, pelos seus valores, pelos seus medos, pelas suas inseguranças, enfim, eles se atraem por tudo. E onde vocês acham que dá o maior BO? É aqui em cima? Não, é aqui embaixo. É aqui embaixo, porque quando eles se atraem, eu coloquei até aqui como exemplo, né? Pelas suas dores, pelos seus traumas e pelas suas sombras, tá? Que sombras, né? É um assunto bem extenso também, assunto para outro vídeo. Mas para vocês entenderem, sombras é tudo aquilo que você não aceita em você mesma, mas que você rejeita. E aí você encontra alguém que tem aquela qualidade, aquela atitude, enfim, para você terceirizar aquilo que você tem. Porque todas nós somos seres inteiros. Então, isso é o básico, tá? É só para você entender a dinâmica aqui, porque é um assunto muito mais profundo. E aí, o que acontece, né? Por exemplo, eu até escrevi aqui, ó, um cara, ele arruma uma namorada bonita e não termina com ela porque ele é inseguro e ele tem um complexo de inferioridade muito grande.
Só que isso tá aqui embaixo, tá? Isso tá aqui nos 95%. E aí, o que que acontece? Essa mulher, ela também não é santa não, tá? Essa mulher também tem as suas feridas, também tem as suas dores, também tem ali os seus 95% inconscientes, né? E aí, gente, essa mulher, ela quer alguém que cuide dela. Ela quer alguém que tem um impulso, assim, na personalidade dela, que quer muito um vínculo duradouro, sabe? Ela não quer, essa mulher, ela não quer ficar, assim, passando de namorado em namorado. Ela não quer ficar, assim, sabe? Tipo, gastando vida à toa, tipo isso. Ela não quer ficar passando de mão em mão, de cama em cama, enfim, vocês me entenderam, né? E aí, o que que acontece? Isso daqui, gente, dá um match, mas dá um match. E aí os dois ficam juntos. E aí os dois se casam. E aí dá ruim, tá? Lá na frente dá ruim. Eu vou dar outro exemplo aqui, tá? Por quê? Mas, antes de dar o exemplo, é o seguinte, isso tudo que eu falei, existe isso que eu falei, mas existem N fatores que conectam e alimentam as feridas um do outro, sabe? Essa daqui quer ser cuidada, esse daqui ele tem insegurança, então ele cuida dela. E aí ela se sente cuidada. E aí, sabe aquela coisa assim, onde algo vai alimentando ali e eles não conseguem se desgrudar por conta dessas feridas. É muito louco, mas é isso que acontece. Eu separei outro exemplo aqui, por exemplo, né? Essa mulher aqui, ela também pode ser alguém que quer um companheiro que banque ela, sabe? Um companheiro que ela gosta de viajar, ela gosta de passear, ela não tem medo de gastar, sabe? Gasta como se não houvesse amanhã. E aí, só que ela é tremendamente insegura com relação ao próprio corpo, com relação à própria imagem, tá? E aí, com relação à sua aparência, né? E aí, ela faz procedimentos estéticos, ela investe pesado, né, na própria aparência por conta dessa insegurança, que tá nesses 95% de que é inconsciente. Ela pode até dizer que não, mas ela tá? Porque é bem profundo. E aqui, o que que acontece? A autoestima dessa mulher tá na mão dos outros, tá na mão da sociedade, tá na mão do parceiro que ela encontrar, tá? E aí, ela é uma pessoa imatura emocionalmente. Ela, provavelmente, ela não teve um pai presente, sabe? E nenhuma mãe que o pai, né, para referências masculinas de como deve se tratar uma mulher, e a mãe dela, ela não, provavelmente, tá? Ela não nutriu a autoestima dessa moça, dessa pessoa, dessa mulher, dessa jovem, com criando aquela sensação de que ela era bonita, ela era querida e ela era amada pelo que ela é, pela essência dela, sabe? E aí quer dizer, ai que cabelo bonito, ai que corpo bonito, ai que... Então ela cresceu ouvindo isso. Então ela acredita que o quê? Para ela ser amada, ela precisa estar com a imagem dela, com o corpo, com os olhos, com tudo isso em dia, porque se ela não tiver, ela não vai ser amada. E aí ela vira refém desse tipo de coisas, né? Ela vira refém disso. É uma pessoa muito, muito, muito ferida, muito machucada, tá? E aí, né? Por exemplo, chega um cara, né? O cara que aparentemente tem recursos, né? Só que esse cara se mostra carente emocionalmente, sabe? Emocionalmente ele é inseguro com relação à própria aparência, ele se acha menos, só que isso também é inconsciente, tá? Ele se acha feio, provavelmente ele não conseguiu sentir o amor da mãe, porque os homens eles estão muito conectados ao feminino da mãe, tá? Existe uma conexão muito forte entre o filho e a mãe, e entre a filha e o pai, tá? E isso mexe muito com a nossa psique, com o nosso emocional, né? E aí, provavelmente ele não sentiu o amor da mãe, porque, aliás,
Os pais, eu sou mãe, né? E eu sei disso. Nós fazemos o que é melhor para os nossos filhos, o que a gente acredita que seja melhor para eles, né? A gente dá o nosso máximo. Só que muitas vezes esses filhos, eles não conseguem absorver tudo que a gente entrega para eles, né? Porque a gente consegue entregar uma medida, né? E às vezes o filho tem uma medida que é maior do que a gente consegue entregar, sabe? E isso é o que acaba, de uma certa forma, desequilibrando o processo. Só que, por exemplo, até determinada idade, os pais precisam cuidar, precisam nutrir, mas depois, meu filho, minha filha, depois que passou de certa idade, já era, responsabilidade é sua, responsabilidade é minha, de me nutrir, de me cuidar, de me abastecer, de tomar posse desse amor que os meus pais me deram, independente se tenha sido num conta-gota, uma xicrinha, ou se tenha sido um balde de amor, de afeto e tudo mais, e seguir a minha vida. Só que para isso, eu preciso olhar para essas dores, porque enquanto eu não sei que esse balde tem só uma gota, eu saio derrubando florestas, sabe? Eu saio com uma raiva, eu saio pulando de relacionamento em relacionamento, eu saio fazendo, sabe, né? Passando vergonha no crédito e no débito. E não sei por que eu tô fazendo isso. Eu não tenho consciência que é por essa falta de amor, né? Só que agora, como eu já disse aqui, é responsabilidade minha. Por quê? Porque eu sou adulta, porque eu cresci, porque eu tenho recursos e eu tenho meios de descobrir por que eu sinto essa falta que eu sinto. Bom, enfim, vamos voltar aqui para o nosso casal, né? E aí, como ele não sentiu isso da mãe, ele não pegou, ele não conseguiu pegar isso da mãe, receber isso, né? Ele não se tornou responsável por si mesmo, ele não desgarrou da mãe. Mas aí, gente, isso daqui também dá um match. Também os dois acabam sendo atraídos. Pelo quê? Pelo de cima? Também. Mas principalmente pelas feridas emocionais que eles têm e que eles nunca olham, que eles nunca olharam, que eles nunca viram, tá? E aí, o que se torna essa relação? Essa relação aqui se torna, essa daqui, quanto a outra também, tampão de pia. Ouvi essa semana e eu achei demais. Porque é realmente isso mesmo, é uma relação tampão de pia. Por quê? Porque eles não estão saudáveis longe. Então, juntos, eles ficam muito menos saudáveis, entende? E aí, olha só, eles nunca serão felizes juntos, nem esse casal e nem o outro, porque um relacionamento feliz só se dá por duas pessoas que estão emocionalmente saudáveis. E essa relação pode durar décadas. Essa relação pode durar décadas. Existem relações assim, que eu conheço de perto, que duram muitas décadas. Muitas. 50, sei lá, 40, 80. A vida inteira? Pode ser. Pode acontecer. É triste, né? A pessoa desperdiçar a vida dela assim, mas os tempos estão mudando, né? E eu estudo bastante com relação à história, né? Porque isso influencia muito. Antigamente as mulheres não podiam se separar, né? Hoje em dia, às vezes eu já atendi mulheres, né? Já percebi também comigo mesmo, que quando você fala que você se separou, que você se divorciou, nossa, as outras mulheres já agarram no parceiro, sabe? Tipo assim, parece que bate um sino. Ameaça, ameaça, ameaça. E não é assim, não é porque você se separou que você vai virar uma piriguete, né? Tem algumas que acontecem, tá? Mas, enfim, são as que não fazem terapia. Inclusive, eu tenho alguns horários na minha agenda, tá? Se você quiser conversar, desabafar, eu tenho alguns tipos de planos, então conversa comigo que com certeza eu consigo te ajudar, tá bom? Mas voltando aqui pra essa nossa história, né? E aí,
o que acontece nesse relacionamento, né? Essas pessoas, elas não estão saudáveis, elas não estão felizes. Elas podem até fazer de conta que sim, né? Porque uma foto, um story no Instagram, né? A gente sabe que muito do que acontece aqui na internet é mentira, né? E aí, gente, como eles podem ficar, né, décadas juntos, como eu falei, mas existe uma coisa que vai machucando a alma dos dois. Existe muita briga, existe muita traição, existe muito assim, sabe? Não é uma relação de essência, não é uma relação onde tem ali duas pessoas, duas almas unidas, sabe? E aí o que acontece também? Sabe quando você olha para outros casais e que parece que tem uma cola naqueles outros casais? Você olha e você vê assim, tem alguma coisa naquele casamento que eu não tô vendo aqui no meu relacionamento. Eu não sei o que é. Eu não consigo entender, eu não consigo colocar nem em palavras o que é que tem lá que não tem aqui no meu. Parece que tá faltando alguma coisa, sabe? A gente sempre percebe, quando a gente se centra, quando a gente olha de verdade para nós mesmas, quando a gente traz a realidade, né? Porque existe uma realidade, não quando a gente tira aquele óculos rosa de que ele é assim, não, imagina, ele jamais faria isso comigo, não, sabe? Quando você tira esse óculos cor-de-rosa e fala, não, quem realmente o outro é, né? E isso é muito, hoje em dia não se vê muito disso, né? Tá tendo agora, aos poucos, né, esse acordar aí, né, esse despertar, mas ainda é uma raridade, tá? Você não vai achar alguém assim que sabe disso, que entende, que se trabalha, que quer esse ser alguém melhor e não só ter mais e parecer que é mais por conta do dinheiro que tem, em qualquer lugar. Tá? São joias raras, preciosas, tá? Bom, então, resumindo aqui, né, a história toda, não dá pra saber, não dá pra ter eu já ia saber que não ia dar certo. Não dá, porque são atraídos muito mais pelo inconsciente do que pelo consciente. Então, por mais sinais que o outro desse ou que você mesma desse, não tem como ter uma certeza absoluta, porque são muitas variáveis envolvidas e relacionamento é uma questão de ressonância, não é uma questão química. Se você vai pela química, é assim, construir um duplex na areia, entende? Uma hora vai cair, e a hora que cai, a coisa fica feia. Mas, enfim, cuidem-se, tá? Olhem para esse inconsciente, senta, compra um caderno. Eu tenho vários cadernos aqui que eu escrevi, sabe? Escreva os seus sonhos também, que é muito importante. Eu vou fazer vídeo sobre isso, sobre os sonhos, né? Sonhei com tal coisa, o que será? Existe estudo sobre isso, tá? Eu descobri há 4 anos, se eu não me engano, com relação a isso. Enfim, cuidem-se, tá? Porque nós somos joias preciosas de Deus e precisamos nos cuidar também, né? Não é a responsabilidade para Deus, né? Ele tá no comando, mas tem coisas que são escolhas nossas e o que a gente planta, a gente colhe. Então, vamos plantar porque é bom, não é mesmo? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Dê um joinha aqui para mim, se inscreve no canal. Se esse vídeo edificou você, né? Se fez bem para você, mande para alguma amiga, porque pode ajudar ela também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.